Fala pessoal, vamos para a aula 2, tá? Continuação da aula 1 em relação à estrutural 2 da aula, beleza? Novamente vamos aí nos aprofundar ao conceito da teoria de Dow. Peço que vocês pratiquem e entendam o que está sendo passado, lembrando que a teoria ela é maravilhosa, mas a prática ela é melhor ainda, ela traz a perfeição, a análise, a visão do negócio de como funciona, tá? Lembrando que uma tendência, quando ela é realmente estabelecida, a gente deve assumir que ela vai continuar a tendência, tá? Um exemplo, uma tendência de baixa. A gente sabe que está tendo topos e fundos mais baixos, a gente assume que realmente está em uma tendência de baixa, até que a gente tenha um gatilho de reversão para a gente pensar em que o preço ele possa reverter a tendência, beleza? Aí a gente vai falar que vamos dar uma revisão aqui da aula passada, tá? O que a gente vai fazer? Agora vocês sabem e compreendem que uma tendência de alta ela é estabelecida por topos e fundos mais altos, tá? E quando a gente tem topos e fundos mais altos, ok? O preço demonstra que a gente possui uma força muito forte de compra, porque o preço ele deixa fundos mais altos que fundos anteriores, tá? E os movimentos estão rompendo topos, tá? Isso é muito interessante, né? E aqui a gente tem um movimento altista, né? Ou seja, quando há rompimento de topos, tá? O preço ele rompe o topo, a gente tem aí uma pré-confirmação de um movimento comprador, tá? Ok? Beleza, vamos lá. Agora, para simplificar mais, o movimento altista ele é caracterizado por pivôs de alta. O que é um pivô de alta? O pivô de alta é este movimento aqui, tá? Este movimento aqui. Um pivô de alta é quando a gente possui um fundo mais alto que o fundo anterior e o preço ele tende a romper topo, tá? Aí a gente tem uma caracterização de um pivô de alta, tá? Lembrando que todo pivô ele tem uma zona de retração. Não sei se vocês perceberam, eu vou fazer aqui deste lado aqui, tá? Olha só que interessante. Temos aqui um movimento de impulsão, tá? Que é um movimento direcional. E aí o que a gente vai ter? Um movimento corretivo, tá? Um movimento corretivo. E aonde seria este movimento corretivo? Bom, a gente possui dois pontos que o preço ele tende a corrigir em um movimento de impulsão. Qual? O 50%, tá? 50% dessa zona. 50%, ok? E o 61,8, tá? 61,8. Deixa eu pôr para vocês aqui. 50% e o 61,8. Ok. Show de bola. O preço demonstrou um movimento de impulsão em direção à compra, tá? Ele tende a corrigir. O que é corrigir? Lembrando que como o preço ele trabalha com topos e fundos mais altos, ele tende a corrigir, entendeu? Olha que interessante, o preço ele volta na região de retração deste movimento aqui, tá? Então ele tende a voltar e respeitar este ponto com este ponto aqui, tá? E aí ele faz o quê? Ele faz o teste na perna anterior e continua o movimento tendendo a romper topo. Quando ele rompe topo, a gente tem uma confirmação de um pivô de alta. A mesma coisa funciona para um pivô de baixa, tá? Se o preço ele não vem no 50%, ele vem e busca o 61, tá? E depois ele volta e rompe topo, e aí a gente tem uma confirmação de pivô de alta, tá? Lembrando que para a gente ter um pivô é necessário a confirmação de rompimento de topo, ok? A mesma coisa é o movimento vendedor.
A gente tem aqui um grande movimento vendedor, claro. A gente possui um movimento vendedor, tá? Um movimento vendedor, claro, o mercado está em queda, temos uma perna clara de queda, então a gente já fica atento. Poxa, o preço ele tende a retrair numa zona desta perna aqui. Qual seria a zona? A zona seria a zona de 50% e a zona de 61,8, exatamente aqui. 50% e 61,8, ok? Olha que interessante. 50% e 61,8, ok? E aí o que acontece? O preço ele volta nesta zona para fazer teste novamente, ok? E aí ele continua o seu movimento que ele demonstrou desde o início da perna, que é a tendência de baixa. Tá? Ele tende a romper fundo, tá? E aqui a gente tem uma confirmação de pivô de baixa. Beleza? Assim é formada a teoria de Dow, ok? Com pivôs de altas e pivôs de baixa. E quando não tende a romper fundo, o que a gente aguarda? Ou uma possível consolidação, tá? Para reverter o movimento, ou o preço ele rompe fundo e continua o movimento. Simplesmente assim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. E claro, o que nós temos aqui? Olha que interessante. O que nós temos aqui? Ó? A gente tem uma zona de consolidação, certo? Uma zona que o preço está preso dentro de um range, tá? Aqui, ó, olha que interessante. Olha onde é que o preço está preso aqui. O preço está preso dentro dessa zona, tá? Só que aqui ele rompe. Aqui nós temos uma característica de um movimento impulsivo de venda. Nós temos um movimento claro vendedor, tá? Beleza? E aí o que o preço faz aqui? Como eu demonstrei anteriormente, ele corrige. Em qual ponto? Aí nós temos 50% e temos 50% e 61,8. E aí o que o preço faz em seguida? Continua o movimento vendedor. Claramente um rompimento de fundo, claramente um pivô de baixa, claramente o preço ele se mantém na tendência de baixa porque ele está em um movimento vendedor, tá? Ou seja, olha a teoria que eu passo aqui e mostrando que funciona na prática, ok? E aqui nós temos um outro fundo e o preço ele rompe fundo novamente, tá? E no dia seguinte o preço abre, mas ele não rompe topo, tá? Então a gente continua na tendência de baixa e o preço ele volta novamente a romper fundo, romper mínimas, ok? Então nós temos claramente um movimento vendedor, ok? Novamente. Agora, trazendo a ferramenta de Fibo, a gente usa ela no topo e fundo para você identificar aonde fica o movimento de correção do preço. Olha que interessante. É sempre no topo e no fundo que é formado, ok? Olha que interessante. O preço do topo, movimento vendedor de impulsão, ele corrigiu no 50%, não veio no 61%, e continuou o movimento de baixa. Como eu vou saber que o meu alvo é aqui? Aonde eu entro e aonde eu devo sair? Aí é uma outra aula, um outro entendimento, ok? Mas esta ferramenta de Fibonacci que você encontra em todas as plataformas de trade, você consegue, ela é uma ferramenta espetacular, porque ela dá os movimentos de retrações e os movimentos de alvos do preço, tá? Um exemplo, se você trazer o 23,6, na verdade o 38,2, ela vai te dar o alvo da operação
desta perna de impulsão, ou seja, deste movimento que o preço demonstrou de impulsão vendedor, rompendo fundo, ela te deu a retração dele, e o movimento de impulsão que estava prestes a fazer. Tá? Ou seja, você viu a intenção do preço, você vendeu no melhor ponto e surfou a venda até o ponto de exaustão no preço. Viu como essa ferramenta é fundamental? Show de bola. Segunda aula estrutural DAO 2, seguindo pivôs de altas e pivôs de baixa, ok? Lembre-se, perna de impulsão, perna de correção, perna de impulsão, perna de correção. Isso é uma impulsão, isso é uma correção. Impulsão, correção, ok? Valeu, pessoal, e até a próxima aula.